Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro categoria Sub-20. Também vou apresentar os últimos resultados e mostrar para vocês como é que está a classificação após 15 rodadas. Simbora então? A 16ª rodada vai começar nesta terça-feira, dia 30 de julho, com o duelo entre Flamengo e São Paulo. A partida vai acontecer às 18h30 pelo horário de Brasília, lá no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. E este será o único jogo desta terça-feira. A rodada segue na quarta-feira, dia 31, com o Santos recebendo o Corinthians, partida que acontece lá no CT Rei Pelé em Santos. No mesmo horário, às 15 horas, o Atlético Goianiense vai jogar contra o Fluminense. O jogo vai acontecer lá no estádio Aníbal de Toledo Batista, lá em Aparecida de Goiânia, né? Onde a Aparecidense manda seus jogos. Ainda na quarta-feira, às 15 horas, o Atlético Paranaense vai jogar contra o Red Bull Bragantino. O jogo vai acontecer lá no CT do Caju. E mais um jogo marcado para as 15 horas de quarta-feira. O Internacional encara a equipe do Ceará. A partida vai acontecer lá na morada dos Quero-Queros, lá no Rio Grande do Sul. Um pouco mais tarde, às 16 horas, o Cuiabá vai jogar contra o Cruzeiro. Essa partida vai acontecer lá no CT Manuel Dresch, em Cuiabá. Na quinta-feira, a rodada segue com o Palmeiras recebendo o Grêmio, duelo de líder contra vice-líder. O jogo vai acontecer às 15 horas, lá no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. No mesmo horário, o América Mineiro vai receber o Botafogo. O jogo está marcado para o estádio Independência. Mais um jogo da quinta-feira às 15 horas, o Fortaleza vai jogar contra o Goiás. O duelo vai acontecer lá no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. E para fechar essa rodada, também na quinta-feira, só que às 17 horas, o Atlético Mineiro recebe o Bahia. O jogo vai acontecer lá no estádio Castor Cifuentes. E agora eu vou trazer para vocês então os resultados da rodada anterior, quem se deu bem e quem se deu mal na 15ª rodada. A 15ª rodada que começou na última terça-feira, dia 23, e teve aí a vitória do Fluminense sobre o Corinthians por 2-1, partida que aconteceu em Xerém. Outro que também venceu por 2-1 foi o Flamengo, derrotou o Botafogo por este placar, em partida que aconteceu na quarta-feira na Gávea. Já o Atlético Goianiense fez 3-0 em cima do Santos, jogo que aconteceu lá no Estádio Olímpico de Goiânia. Ainda na quarta-feira, o Goiás, jogando em Goiânia, perdeu para o Grêmio pelo placar de 2-0, enquanto que Palmeiras e Fortaleza empataram em 1-1 lá no Bruno José Daniel. Ainda na quarta-feira, um jogo aí bem movimentado, Bahia e Cuiabá empataram em 3-3 em Pituaçu. Também não faltou gols lá na cidade do Vozão, onde o Ceará ganhou do Atlético Paranaense pelo placar de 4-3. E se sobraram gols nesses jogos, faltou gol lá em Cotia, porque São Paulo e América não saíram do 0-0. Ainda na quarta-feira, o Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino por 1-0 lá na Arena do Jacaré. E a rodada foi encerrada na quinta-feira com a vitória do Internacional por 2-0 aí sobre o Atlético Mineiro, partida que aconteceu lá no Cristo Rei. Com esses resultados, a classificação do Campeonato Brasileiro Sub-20 está assim. O Palmeiras lidera com 35 pontos, apesar de ter empatado aí os dois últimos jogos. O Grêmio é o segundo colocado com 31 pontos. Só que detalhe, o Grêmio tem um jogo a menos, né? O Grêmio ainda tem que pagar um jogo atrasado. Então se o Grêmio vencer o Palmeiras aí nesta rodada, ele fica dependendo só dele para assumir a liderança. A terceira colocação é do Atlético Paranaense, soma em 27 pontos. O Cruzeiro é o quarto colocado também com 27 pontos, só que tem saldo de gols inferior. E o Fortaleza na quinta colocação também com 27 pontos, só que o saldo de gols é inferior, Atlético Paranaense e Cruzeiro. O Flamengo já aparece em sexto lugar com 25 pontos. O Goiás caiu para a sétima colocação com 24 pontos e fechando o G8, o Ceará é o oitavo colocado com 23 pontos. Lembrando que o Flamengo, né, também aí tem um jogo a menos, a exemplo do Grêmio. A nona colocação é do Santos, 21 pontos. O Fluminense é o décimo colocado também com 21 pontos, só que tem saldo de gols inferior. O Bahia é o 11º colocado com 20 pontos. O Cuiabá também tem 20 pontos, é o 12º porque tem uma vitória a menos que o Bahia, tem 5 vitórias contra 6 do Tricolor de Aço. O América Mineiro é o 13º colocado com 19 pontos. E aí já temos aí uma diferença grande na pontuação entre o 13º e o 14º. O 14º colocado é o São Paulo, tem 15 pontos. O Corinthians é o 15º também com 15 pontos, só que tem saldo de gols inferior ao do São Paulo. O Red Bull Bragantino também 15 pontos, mas tem uma vitória a menos que São Paulo e Corinthians, por isso que ele é o 16º. O Atlético Mineiro é o 17º colocado também com 15 pontos, tem vitórias a menos que São Paulo e Corinthians e saldo de gols inferior ao do Bragantino. O Atlético Goianiense subiu aí para a 18ª colocação com 12 pontos. O Botafogo aparece na 19ª colocação com 11 pontos. O Internacional é o 20º colocado com 10 pontos. Lembrando aí, né, conforme vocês estão vendo, Botafogo e Internacional tem um jogo a menos, né? Se bem que esse um jogo a menos aí dificilmente vai mudar a situação das equipes em termos de briga por classificação, né? Os times aí estão praticamente aí fora da briga por um lugar na segunda fase.
Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!